Eu já soltei, foi um lá ia e lá em vinha no ar. Qual é o problema de ver? Foi, acabou fora. Acabou tipo isso. E o Kleber me deu essa oportunidade. E aí, cara, ele foi muito ousado. A gente transmitiu um campeonato mineiro inteiro na época da Arena do Jacaré. E aí, nessa época eu trabalhava na revista e fazia o programa. Um belo dia eu era daqueles ouvintes chatos da 98, porque os nossos ouvintes, os caras são muito loucos, cara. Os caras falam, vocês são doidos. Mandava. Não, meu negócio, eu sou da época do e-mail, né? Quer dizer, eu fui da época da carta, depois do e-mail. Aí nessa época do e-mail, eu mandava um e-mail pro Gilbert e tal, e eles sempre liam minhas cartas. Meus e-mails. E o Gilbert me apelidou de... Seria um belo nome para um comentarista de arbitragem, não? Ladroaldo Desleal. Pra me dar uma zoada, porque Ladroaldo... Olha que nome para comentarista de arbitragem. Agora o nosso querido Ladroaldo Desleal. Vai analisar o VAR, o momento do VAR no Brasil. Eu acho que nem ele conseguiria. Perfeito, cara. Eu acho que nem ele conseguiria. Eu acho que você pode usar isso, cara. Isso é boa ideia, hein? Isso é bom, viu? Para esse momento que o VAR tá vivendo, eu acho que é uma boa. O VAR tá vivendo... Aqui no Brasil já nasceu morto. Exatamente. Eu tô vivendo uma fase tão desleal. Tipo isso. E aí a gente marcou um jogo contra o time da 98, eles tinham um time, o jogo foi empatado. O Igor chega na segunda-feira falando que tinha ganho a partida, eu fui mandar um e-mail desmentir nele e tal. Aí eu comecei a ficar mais próximo dos caras e eu cobria tanto o Cruzeiro como o Atlético. Meus bordões... Muita gente não sabe disso. Eu, feroz. Adivinha quem foi o primeiro que eu falei esse bordão? Feroz. É de Atlético ou Cruzeiro? Danilinho. Mas fala diferente. Porque a gente cobria todos os jogos na Arena do Jacaré, né? O Cruzeiro, o Atlético, o Comandante, o América. Isso literalmente ele é feroz mesmo, cara. Bota feroz. E a primeira vez que eu fiz, aí eu cheguei, cara, e tinha um rapaz que trabalhava com a gente, o cara chegou com 5 jornais do dia, uma prancheta, eu falei, e eu com um pedacinho de papel, só pra anotar a escalação. Eu olhei pra ele, eu fiquei com vergonha de me ver, putz, o cara se preparou e eu não. Tipo isso, né? E aí foi. Mas é que o seu tava aqui já. Mais ou menos. Mas só que, né, era a primeira. Não é sempre bom ter alguma coisa. Você conhece meu primo Juliano Paturroco, um abraço pra ele. Nossa, setorista do Atlético. Sensacional. Rei das pérolas. Ele que é o que ajoelhou nos pés do Ronaldo na despedida do Ronaldo. Ele que fez isso. Beijo, pá. Ele que fez uma pergunta pro Tardelli e saiu pra buscar uma camisa, que o Tardelli disse, cadê o rapaz que me fez a pergunta? Ele que fez a pergunta ele que foi fazer a pergunta pro... Ei, gente, pro Bunda, o Guilherme. Que ele foi pro Guilherme, falou com o jogador do seu cacique. Meu primo é monstro. E o que acontece, Elton? A minha primeira transmissão na Arena do Jacaré, muita gente não sabe disso. Eu travei. Eu apavorei. Tipo aquele meme? Eu arreguei. Não, que meme. Deixa eu te falar. Você sabe qual que eu tô falando? Qual que o cara chega pra fazer entrevista e fica assim... Obrigado. Obrigado. Não, mas isso aconteceu. Isso aconteceu nesse... Vou te contar que isso aconteceu então, também. Essa é boa. Eu tava no banheiro e tal. Não, mas eu cortei pra caramba, né? Até quando eu comecei. Eu comecei com os caras lá. Essa foi a minha primeira, na Rádio PL. E aí, cara, eu entrei no banheiro, tranquei lá dentro e todo mundo procurando. Eu tinha tirado foto já no gramado, não sei o quê. De colete, era o colete da federação. E na época o colete já tava começando a ficar apertado, porque eu ainda não tava bem gordão, não. Cara, e meu primo procurando, ele me achou no banheiro da Arena do Jacaré. Aí bateu na porta e disse assim, e aí, vamos pro jogo? Eu falei, não vou, não tem condição de ir, não. Ele foi, jogou o rolo de papel higiênico pra mim, pôs assim, limpa e vamos. Deu total. Caganeira, teto preto. Eu falei, não. Bicho, o coração bate. Porque uma coisa era a gente fazer. O quê? Você lembra qual jogo? Não vou lembrar, mas depois eu vou mandar pra vocês. Eu tenho essas gravações todas lá em casa. Eu tenho que lembrar qual foi esse primeiro... Porque sabe aquele negócio de acidente que a pessoa assim, não lembra de trauma? Tudo? É o trauma. E eu travei. Só sei que eu travei, aí eu fui. E eu já tinha um bordãozinho. Era um jogo do Atlético. Eu já tinha um bordãozinho e tal, decorando um bordãozinho, não sei o quê. Aí o Danilo, e eu, feroz. Pô, você mandou... Aí eu dei empolgar. Agora fui eu. Aí dá aquela... É a relaxada da cagada. Ele fez merda. Exatamente, normal. Próximo jogo, um jogo do Cruzeiro. Fã do Montijo. Montijo. Você lembra lá na Arena do Jacaré, na época que a gente podia entrevistar dentro do campo? Lembra quando os caras estavam saindo? Era muito bom. Outra coisa, vocês podem me interromper, porque senão você sabe. Mas pode mesmo ali. Cara, a gente podia entrar na arena. Eu entrei, todo mundo entrevistando o Montijo. Aí, inclusive, eu até um abraço pra ele, pro Helder Ferreira, o locutor que com ele a bola não para, meu amigo.
E eu comecei com ele, me ensinou muita coisa e tal. E aí ele tá assim, o Adroal tá ali, vai entrevistar o Montijo, todo mundo no bolinho, não sei o quê, papá. E eu aqui com o microfone só, boca do repórter, boca do Montijo, boca do repórter. Do nada, todos os microfones viraram pra mim. Chegou a sua vez. Eu fiquei assim, comecei a soprar o microfone. Alguém sacou e fez mais uma pergunta. Eu fui saindo do bolo. E ela tá assim, parece que a gente tá tendo um problema no microfone do Adroal. E eu assim, ó, soprando. Aí eu virei de costas pra ele bater no microfone. Não saiu, eu travei, cara. Não saiu. Aí, esse meme eu não consigo rir daquele moleque, porque ele foi melhor do que eu, porque pelo menos. Obrigado. Eu nem isso. E Fingiu uma pânica. fingiu uma pane. E a gente tinha um problema mais grave ainda, Fusca. Retorno é muito importante. O nosso retorno eram celulares. Antes fosse no rádio, eram celulares. E o que acontecia? Poucas pessoas acompanhavam e depois a galera foi vendo que a gente estava transmitindo, foi dando moral. Por exemplo, meu padrinho, um abraço para eles, é Celso. Te ligava. No meio da jornada, ele me ligava para falar que estava legal e eu perdi o retorno. Nossa. Tá entendendo? Foda. Então, eu aprendi muito, porque teve um jogo que a gente fez sem retorno nenhum, eu olhando o jogo e olhando pro meu narrador. Ele levantava a mão, eu ficava com a mão pro alto, era ele. Ele baixava a mão, eu pro lado esquerdo, ele baixava a mão esquerda, eu entrava. Aí eu levantava a mão, ele sabia que eu já tinha... E falei, isso eu vou usar. E eu já usei isso na 98. Uma hora que der uma zebra, você exatamente. Mandou bem. E, cara, e era muito legal. O Pato Roco, meu primo, teve um dia que ele tava encostado. Eu esqueci o nome do... É seu Natal, do carrinho? Sim, é seu Natal. Seu Natal lá, né? Meu primo assim, encostado assim, ó, com a mão aqui assim, ó, e o Atlético atacando pra lá, e ele fazia assim, ó, e voltava, fazia assim e voltava. O seu Natal chegou, você tá passando mal? Ele disse, não, é porque se eu virar um pouquinho aqui, mas eu perco o retorno e o microfone não funciona. Porque era muito precário, cara. Mas isso serve demais, que a gente aprende muito. Muita história. Por exemplo, ó, bicho, eu tenho que agradecer muito. Paulinho Azeredo me ensinou, me ajudou muito. Mara Lasca, esse moço aqui também, ó. Principalmente na época que eu ficava mais agitado. Aí eu chegava, Drão. Calma. Segura, relaxa. Sabe, cara, eu aprendi com muita gente boa. Pô, no dia que eu tava entrando na Toca da Raposa e o Arthur Moraes, e aí, beleza? Bicho, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi virar pra ele assim, filho de uma égua, eu já fui várias vezes no aeroporto esperar a Riquelme, até hoje ele não veio. Mas, tipo assim, meu pai era muito fã do Arthur Moraes. Demais, cara. E tipo assim. Eu não gosto muito de mim, não. Nós temos problema aí, mas. É mesmo? Eu acho que tem um problema. Mas eu gosto muito do Arthur, cara. Eu também, cara. E tipo assim. Aí eu fui vendo. E o legal é o seguinte: o pessoal da cidade é interior, pelo poder do lado, mas a gente. Aqui menino da Globo, o Elton, né? O Elton. Eu tinha tá amigo meu, pô. Tá doido? Tipo assim, eu tava começando a conhecer ninguém, mas aí eu já dava uma crescidinha também, né?